dando seguimento à nossa disciplina de parasitologia, hoje nós vamos falar sobre mais algumas doenças que são causadas, tá, pelos protozoários. E aí eu trago também para vocês a patologia da malária, que é uma doença infecciosa, febril, aguda, causada por várias espécies de protozoários. E aí a gente traz aqui o exemplo, basicamente, de 3 que são os mais comuns, tá, dos parasitas causadores, né, na verdade, da malária. Nós temos o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae e o Plasmodium falciparum, que são os 3 parasitas mais comuns. Também chamado paludismo, impaludismo ou maleita, que também é conhecida a malária. De uma forma geral, a gente ouve realmente mais chamar por esse nome, mas vocês podem achar em algum artigo científico, né, alguma literatura, um desses outros 3 nomes, e aí vocês já vão saber que a gente está falando da malária. Aqui é só para vocês verem, tá? A formatação basicamente de um plasmódio, que é o parasito. Como é que ocorre essa transmissão para que o indivíduo ele seja contaminado pela malária? Então, ela é transmitida pela picada dos insetos fêmeas de mosquitos dos gêneros Anopheles. Então, apenas esses mosquitos fêmea são os transmissores. O macho, ele não transmite a patologia. Outra forma também da transmissão, né? A transfusão sanguínea, que a gente viu na aula passada, que é uma das características principais, porque a gente está falando de sangue, mas a gente falou também, né, o quanto são feitos estudos para que o indivíduo ele possa liberar essa transfusão, ele possa fazer essa doação e que o outro também possa vir a receber. Então, é uma coisa bem mais segura hoje em dia fazer uma transfusão sanguínea diante desses estudos que são feitos. Compartilhamento de objetos pérfuros cortantes, porque está relacionado a esse aspecto do sangue. Então, a gente sabe que o sangue já é uma das formas principais de contaminação, né, da transmissão da doença. Como é que funciona essa fisiopatologia? Tá? Então, após a picada, né, os parasitos chegam rapidamente ao fígado, através da corrente sanguínea, onde se multiplicam de forma intensa e veloz. Então, eles vão migrar na corrente sanguínea, mas vão se instalar no fígado. Em seguida, já na corrente sanguínea, invadem os glóbulos brancos, né? Então, ó, eles entram através da picada na corrente sanguínea, se instalam de forma inicial no fígado, voltam para a corrente sanguínea, porque o fígado é onde acontece também o processo de metabolização das substâncias, né? Então, ele é completamente irrigado de sangue, tá? Vão para a corrente sanguínea, vão invadir os glóbulos vermelhos e, em constante multiplicação, vão começar a destruir. Então, vão tentar acabar com os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né, do corpo do indivíduo. A partir desse momento aparecem os principais sintomas da doença, que a gente vai falar um pouquinho também quais são esses sintomas. Então, dor de cabeça, e aí ele sente aquela intensidade em região como se fosse cerebral mesmo, tá? Na pele, o aspecto de alteração vai ser tremor, suor e a palidez. Então, ele vai ficar sudoreico, né? Com aquele aspecto pálido, porque a gente está falando de uma interferência que está ocorrendo no sistema circulatório. A parte respiratória também vai ter um comprometimento, ele vai ficar com aquele aspecto de uma tosse sempre seca. O fígado vai inchar, né? Vai aumentar o volume. No estômago, é comum ele apresentar as alterações da sensação de náusea e, muitas vezes, até vir o vômito, tá? A êmese, né? Nas costas, ele vai ter algia, dor instalada. No processo muscular, ele fica com aquele aspecto mais apático, assim, de fadiga, de um cansaço e dor muscular. E na questão sistêmica, ele pode, sim, ter o aspecto da apresentação de um quadro febril, né? E a falta de apetite, a inapetência também são características desse quadro. Então, sintomas
Dor de cabeça, que é a cefaleia, né? Vamos sempre estar abordando as terminologias para vocês não esquecerem, hein? Vamos estudar. Então, cefaleia, febre, inapetência, que é a falta de apetite, o cansaço que está associado à fadiga, a dor, que é a algia, né? A dor muscular, dor nas costas, tremores, sudorese, palidez, tosse seca, o inchaço do fígado, que é a hepatomegalia, né? Náuseas e a êmese, que é o vômito. Então, são os sintomas comuns apresentados por um paciente que está cursando com a patologia da malária. E quais são os comprometimentos, né, as complicações que podem ocorrer no indivíduo desse? Pode ter comprometimento cerebral, que isso vai, inclusive, afetar o sistema cognitivo dele, ó, dificuldade na aprendizagem, tá? Danos nos rins, porque a gente, inclusive, falou sobre as alterações, né, respiratórias, que está relacionado ao sistema circulatório. Então, os rins é quem faz o quê? Filtra o sangue, pode ter um comprometimento. O danos no fígado, que a gente falou, que ele vai ter esse crescimento, que é a hepatomegalia. O indivíduo ele pode chegar até a um coma e vir a óbito. O diagnóstico é feito como? O médico também vai avaliar o histórico, né, desse paciente, a história clínica, o que está apresentando de sintomatologia, todos aqueles relatos que esse paciente pode trazer no momento. E vai ser feito também sorologia, exames laboratoriais, né, de sangue, para estar investigando e fechando esse diagnóstico. O tratamento mais comum, tá? São os antimaláricos, que são realizados de acordo com a prescrição médica e que são comuns à composição farmacológica o quê? Da cloroquina, a primaquina, e que são fornecidos, né, um tratamento já específico para a questão da malária e que é fornecido pelo SUS. Então, a partir do momento que o diagnóstico ele é fechado, o indivíduo, para se tratar, ele vai pegar toda essa medicação que é ofertada pelos programas públicos, tá? Pelo SUS, ele não vai precisar comprar medicação. E aí a gente fala de cloroquina, a gente associa, né, a alguns processos que a gente está vivendo no momento. Então, a gente ouve alguns noticiários falando o quanto alguns são a favor, outros são contra do uso. Gente, como toda e qualquer medicação, tá? Claro que vai, sim, gerar alguns efeitos sobre o organismo do paciente. Então, sempre vai precisar ser avaliado o risco e o benefício, tá? Porque a gente está falando de medicação. Medicação, como a gente sabe, é, sim, uma droga. Então, precisa ser avaliado o seu uso. Mas a cloroquina, para o tratamento da malária, ela é, sim, utilizada. Aqui só para vocês verem um pouquinho relacionado à questão do ciclo, né, de vida do parasita da malária. Então, a gente tem aqui, ó, o mosquito consome o parasita ao alimentar-se de sangue, tá? Aqui, ó, os estágios do mosquito, só para vocês verem. Aqui está em formato de gameta, tá? Ó, o mosquito injeta o parasita ao picar o ser humano. Aqui tá as células hepáticas humanas, o processo que a gente falou do fígado gerando a questão da alteração, para que ele saia pela corrente sanguínea, comece o processo de tentar destruir as hemácias, como a gente falou, tá? Se alojando na corrente sanguínea, e daí começa a aparecer toda a sintomatologia que a gente acabou de mencionar. Qual é a forma de poder prevenir, né, a profilaxia para se evitar a malária? Evitar as áreas mais propensas à contaminação da doença, como nesse caso a gente tem mais voltado para a Amazônia e a África, tá? É o estado e o país onde a gente tem um índice maior da doença. Então, por esse motivo, é sempre importante que qualquer pessoa que se proponha a fazer esse tipo de viagem, faça o quê? O processo da vacinação, porque a gente tem todo um processo já específico associado a isso, tá? Usar repelente, porque o repelente vai tentar fazer com que o mosquito ele não venha picar o indivíduo, né? Colocar telas de proteção contra mosquitos nas janelas e nas portas. E isso, na verdade, nessas regiões onde já se tem, não só pela malária, mas uma infestação mais comum de outros processos patológicos que são ocasionados
por parasitas associando, né, essas patologias, já é bem comum a gente ver que as residências, isso é típico de ser utilizado, colocar aquelas telas bem fininhas para que os mosquitos eles não consigam passar nem pelas janelas, nem pelas portas. Uma outra coisa também é o uso do mosquiteiro, né, que também embora não seja tão comum, pelo menos para a gente aqui na região, mas em algumas regiões, até do nosso próprio país, ainda se faz o uso muito intensificado do mosquiteiro, que acaba evitando também a penetração do mosquito próximo à nossa pele. A gente vai falar um pouquinho sobre uma outra patologia, que é a giardíase, tá? Também conhecida por lambliose. É uma infecção intestinal causada pelo protozoário flagelado, a Giardia lamblia. Está aqui para vocês também verem a Giardia. A transmissão ocorre como uma parte do ciclo de vida, os parasitas da Giardia lamblia evoluem para cistos, que são óvulos, né? Estes cistos contagiosos são encontrados nas fezes de pessoas ou animais infectados. Através da água potável, contaminada com cisto da giardia, também é uma forma de descontaminar. Então, muito cuidado, por exemplo, para as pessoas que às vezes gostam de tomar banho em rios. Né? A gente falou muito sobre, às vezes, a ingesta de uma água contaminada. Mas lembrem-se também que através dos rios, por mais que você não faça o processo de ingesta de água desse local em si, mas às vezes também pela própria genitália, o indivíduo ele pode estar adquirindo alguma patologia. Não necessariamente da giardia, mas só a título de conhecimento é bom a gente se atentar também para isso, tá? Frutas ou legumes crus lavados em água contaminada, então entra aí nesse processo que a gente sempre fala da necessidade de ter cuidado com a manipulação, né, dessas leguminosas, dessas frutas, ter todo o cuidado com esse processo de lavagem que a gente vai fazer, mas também sempre tentar se manter atento de onde é que está vindo esses alimentos que eu vou estar fazendo uso. Manipular fezes, fraldas ou objetos sujos com fezes de uma pessoa infectada, onde as mãos não foram lavadas adequadamente. Então, se esse contato ele existir, né, estou trocando fralda de uma criança que estava em contaminação, ou por algum motivo houve contato com as fezes de um indivíduo, mas a gente fazer a lavagem das mãos de forma adequada, sem estar levando antes na mão, nas mucosas, claro que automaticamente a gente vai estar eliminando esses riscos. Moscas e baratas também podem transportá-las. Às vezes a mosca, por exemplo, a gente sabe que é um inseto que sai pousando em diversos lugares, né? Às vezes barata, só em alguns lugares é mais comum ter, mas mosca basicamente tem em todos os lugares. Então, pousa, por exemplo, ali numa fezes, aí vem, pousa no alimento, faz a ingesta, sem fazer a lavagem antes desse alimento, acaba se contaminando. Aqui é só o ciclo também, para vocês verem. Então, aqui, ó, houve, por exemplo, a contaminação de água ou dos alimentos, né, que estão infectados. Tá? Aqui é o cistozinho, só para vocês verem como eu falei, em formato como se fosse de um óvulozinho, né? E aqui é só o ciclo dele em evolução. Tá vendo ele quanto cisto? Aqui ele já está evoluído, aqui ele está se multiplicando e depois ele volta ao formato do cisto para ir gerando a recontaminação. Então foi feito a ingesta do alimento ou da água contaminada por via oral. Tá? Foi feito todo o processo de instalação do organismo. Através das fezes ele foi eliminado e aí automaticamente está apto a contaminar outras pessoas, porque nas fezes ele foi eliminado como cisto. Quais são os sintomas mais comuns? Fezes volumosas e com mau cheiro, muitas vezes com aquele aspecto, inclusive, de diarreia, tá? O paciente, a gente falou que ele se instala na região intestinal, então o paciente vai ter comumente muita dor abdominal, a sensação de fraqueza, de fadiga, até porque, inclusive, um paciente que nem com uma patologia como essa, mas que está com diarreia, a tendência é que ele já fique mais apático mesmo, mais fadigado, porque, inclusive, ele está perdendo muitos líquidos, né, através do processo diarreico. Inchaço pode vir acompanhando aquela distensão abdominal associada com a dor, como a gente falou. Náuseas que podem vir acompanhadas com êmese ou sem êmese, tá? Que é o vômito. Flatulência, né? Os gases estão sendo liberados, até porque está com distensão abdominal, então a flatulência
é até um alívio para ele quando ele está conseguindo ter. Perda de peso e de apetite. Então, ele fica com a inapetência, que é a perda do apetite. Ele não tem fome. O diagnóstico, a gente sempre vai conseguir acompanhar com o processo médico através da história clínica, né? Fazer o levantamento histórico desse paciente. Aí eu volto a dizer, situações relacionadas à vida, à sintomatologia, quadro quando apresentou, o que é que está sentindo. Então, é feito todo esse levantamento, essa avaliação. E é feito um exame parasitológico de fezes, tá? Que é um exame também laboratorial, que faz aquela coleta e pode dar o diagnóstico da giardíase. O tratamento, hidratação, porque como a gente falou, quadro diarreico, além da náusea, às vezes pode vir acompanhado de vômito. Eu falei o quê? Desidratação, então a gente precisa hidratar esse paciente, porque ele está perdendo muito líquido. E antiparasitários vão ser prescritos conforme a prescrição médica, que tem o metronidazol, tem o albendazol e tem diversos outros. Vai ser conforme o critério médico para fazer esse tratamento, tá? Qual é a forma que eu posso executar para estar prevenindo, né, para evitar a contaminação com tal parasita? Então, só ingerir alimentos bem lavados ou cozidos, e aí, como a gente falou, alguns são, inclusive, pela manipulação de uma carne um pouco mais mal passada, mais crua, acaba fazendo essa ingesta e adquire um parasita. Questão da lavagem, a gente sempre vê, né, nos noticiários as informações, nos veículos de comunicação, falando o quanto é importante, por exemplo, seja as folhas, seja os legumes, as frutas, as verduras em si, a gente sempre colocar um pouquinho de molho. E é importante, né, esse tempo que ele vai permanecer, coloca uma gotinha da Quiboa, mesmo que é a água sanitária, né, o próprio vinagre, que vão estar auxiliando nesse processo mais efetivo de uma melhor lavagem desses alimentos. Após, né, ficou lá 15 minutinhos, você lava sempre mais em água corrente, também para tirar esse resíduo dos produtos que podem ter sido utilizados para essa lavagem. Então, são coisas que, assim, são bem rápidas a manipulação, mas que fazem efeitos extremamente benéficos à nossa saúde. Então, vamos ter mais cuidado. E sem falar no aspecto que a gente fala em todas as disciplinas, da importância da lavagem das mãos. É um veículo extremamente importante que a gente usa para tudo, né? E que a gente só precisa ter mais cuidado com a lavagem também. Principalmente, ó, as unhas, né? Porque abaixo delas acabam ficando muitos micro-organismos. Lavar as mãos antes das refeições e após os usos do sanitário. Eu costumo até dizer que o ideal é quando você vai no sanitário é fazer a lavagem antes e depois, né? Porque você também vai estar em contato com a sua genitália, então pode estar com a contaminação de alguma outra coisa em mãos. Pronto, lavo as minhas mãos antes, lavo depois, faço a minha lavagem das mãos antes das refeições sempre. São cuidados mínimos e que trazem grandes benefícios. Construção de fossas e redes de esgotos. Olha o saneamento básico, de novo, né, sendo falado. Então, quando a gente está falando desse processo de microbiologia, de parasitologia, dessas patologias associadas a esses micro-organismos, a gente vai falar sempre sobre a questão do saneamento básico, até porque a gente está vendo quanto dessas patologias podem estar sendo um veículo de contaminação, as dejeções, as fezes. Então, precisa sim existir um saneamento básico mínimo possível para a gente conseguir o quê? Parar com essa disseminação, com essa contaminação de indivíduo para indivíduo. Só beber água filtrada ou fervida. A gente sabe que hoje em dia essa questão, pelo menos de água filtrada, tem se expandido bem mais. Mas onde isso ainda não existe, o ideal é que ferva essa água para daí poder fazer o consumo. Só assim a gente vai conseguir ter uma estrutura de tratamento melhor para poder fazer a ingesta. Tratar as pessoas doentes é o ideal, como qualquer patologia, até porque a gente tenta evitar a propagação do problema e, inclusive, a evolução da doença nesse próprio indivíduo, né? Vale lembrar que o cloro não mata os cistos e que, portanto, alimentos ou água tratados unicamente com cloro não impedem a infecção por protozoários. Então, a gente sempre vai estar em busca, né, de algo que seja mais efetivo. Uma outra patologia que eu trago para a gente falar um pouquinho é a tricomoníase, tá? É uma infecção genital causada pelo protozoário
Trichomonas vaginalis. Então, a gente está falando realmente de genitália. É uma doença sexualmente transmissível que pode ser tratada e que não causa problemas de saúde mais sérios. Então, graças a Deus por isso, né, que é algo que a gente tem um tratamento efetivo e que não é uma patologia extremamente prejudicial à saúde. Claro, qualquer dano que gere, a gente já sabe que gera um impacto de doença, mas melhor que não seja algo ainda maior. Então, aqui eu trago para vocês só a imagem, tá? Do Trichomonas vaginalis, que é o parasita. O Trichomoma vaginalis é um parasita que só infecta seres humanos. A gente falou que está associado ao processo genital. Então, costuma viver na vagina ou na uretra, mas pode também ser encontrado em outras partes do sistema genitário. Então, em todo o complemento, mas é mais comum entre uretra e vagina. Por viver principalmente na parte interna da vagina, essa doença causa microlesões e dores e pode até levar ao desenvolvimento de outras doenças sexualmente transmissíveis, de outras DST. Então, assim, lembra que lá na primeira aula a gente falou inclusive sobre o pH? Pronto, aí eu dei exemplo relacionado ao pH da urina, né, ao pH que a gente encontra no sistema trato gastrointestinal, no estômago em si. A vagina também tem o pH. Então, isso também pode ser uma porta de entrada, né, a depender dessa variação neutra ou ácida da vagina, onde um parasita como esse pode estar, né, se instalando, tá? A gente sabe, por exemplo, que as meninas gostam muito de usar, por exemplo, sabonetes, aqueles sabonetes íntimos. É uma coisa que, se a gente parar para analisar, tá? Os estudos científicos, inclusive, traz muito isso associando a essa questão do pH. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre isso, é uma dica para vocês. Cuidado também com o uso excessivo desses sabonetes, porque muitas vezes esse uso do sabonete íntimo, pela composição farmacológica dele, pode acabar deixando a vagina com esse pH tão neutro que isso sirva como porta aberta para os parasitas. Então, é uma situação em que a gente sempre pondera, inclusive, o uso. Eu não vou ficar usando o tempo todo isso. Não, eu vou alternar, vou usar uma vez na semana. Não, eu só uso às vezes a cada 15 dias. Então, a gente precisa também ter esse controle do uso desses sabonetes íntimos para não gerar um rebaixamento muito grande desse pH e acabar virando uma porta de entrada para os micro-organismos e gerando danos, né, ao corpo. Aqui é só também o processo relacionado ao ciclo de vida da tricomoníase. Então, através do processo de relação sexual, tá? Que pode estar acontecendo a questão infectante. Aqui é só também a figura deles para você ter uma noção, mais ou menos, da formatação da tricomoníase. A transmissão, a gente acabou de falar que é uma doença sexualmente transmissível, então vai ser por sexo desprotegido. Isso seria evitado se o indivíduo fizesse uso, por exemplo, do preservativo, como a gente também já falou aqui nas aulas, né, que além de evitar as gravidez indesejada, também trabalha de uma forma muito segura no combate às doenças sexualmente transmissíveis. Sintomatologia. Então, como é que a mulher ela consegue identificar que pode estar com a tricomoníase? Corrimento amarelado e com cheiro fétido. Então, o cheiro, ele fica... Quando a gente fala assim de fétido, é como se fosse de algo um pouco azedo, assim, uma característica mais ou menos assim, só para vocês terem a noção de como poderia ser, né, esse odor fétido que a gente está falando. E aí fica aquela característica bem amarelado, esse corrimento. Inclusive, essa questão de corrimento vaginal, a gente sabe que, de acordo com a coloração, está associado realmente a alguns micro-organismos, tá? Dor e inflamação na região íntima. Essa dor, ela tende normalmente a se estender por toda a região pélvica, como a gente chama às vezes assim, estou com uma dor no pé da barriga. Isso pode ser realmente pelo processo de inflamação gerado por uma tricomoníase, tá? Queimação ao urinar, e aí de repente o pessoal começa a pensar, meu Deus, estou com infecção urinária. E não é. Ou durante o contato íntimo, então no ato sexual, ela também pode sentir dor, sentir uma sensação bem desconfortável.
dor pélvica e irritação vulvar. Inclusive, a vulva, às vezes, fica com um aspecto como se estivesse meio inchada, tá? Né? A alteração do tamanho. Então, na mulher, essa é a sintomatologia. Quando a gente está falando do homem, dor ao urinar ou também durante o processo de ejaculação, ele vai sentir um desconforto bem significativo. Como se, no processo de urinar, ele sente assim como se fosse aquela ardência também. E aí, cuidado para não estar achando, né, que é uma infecção urinária. Aumento da vontade para urinar, então ele começa a ir no banheiro com mais frequência, que isso também é uma característica da infecção urinária, cuidado para não confundir, tá? Mas aí ele começa também a apresentar a questão de um corrimento, só que nele vem numa coloração um pouco mais esbranquiçada do que na mulher, que é mais amarelado. Dor e inchaço da glande, então como a vulva, que eu falei que pode ter, né, essa alteração do tamanho, esse inchaço, a glande também vai apresentar isso e, consequentemente, vai ficar uma região mais dolorida, inclusive porque está associada à questão do inchaço. Diagnóstico, como é que pode ser, né, evidenciado tal problema? Então, através do Papa Nicolau, tá? Exames laboratoriais também podem constatar essa patologia. O histórico clínico, que sempre vai ser avaliado em todas as situações, é através disso que a gente consegue fechar o diagnóstico, né, médico. E aí, qual é o tratamento mais indicado para uma situação como essa? Antiparasitário, tá? O uso da medicação, que pode ser o metronidazol, o elmisol, o tinidazol. Quem vai escolher o tratamento farmacológico adequado é o médico. Abstinência sexual, porque lembre-se que a gente está falando que ele está com desconforto e que ele está com uma doença sexualmente transmissível. Então, a abstinência ela precisa entrar, inclusive, até porque a medicação ela precisa fazer efeito. A prevenção, o uso de preservativo. Se o indivíduo está usando preservativo, se ele estiver contaminado, ele não vai passar para mais ninguém. Vai fazer o tratamento e vai ficar tudo em paz novamente. Tá? Aqui eu trago para vocês as referências, certo? Muito obrigada, até a próxima aula.